Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo diferente. Hoje eu vou começar aqui uma série falando sobre Power BI para o SAP Business One. Vou começar do básico aqui, montando uns dashboards bem simples para a gente começar a evoluir nesse tema. Você que está chegando agora no meu canal, já se inscreve aí, já deixa o like para ajudar o vídeo aí a crescer. Primeiro de tudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu falo sobre tabelas e campos do SAP. Então, antes de tudo, é importante você assistir esse vídeo para você conseguir entender aqui sobre tabelas e campos do SAP. Eu já vou pular direto aqui no assunto de dados que eu vou extrair para que o vídeo não fique tão extenso. Tá? Então é primordial aí que você assista esse vídeo antes de vir assistir esse vídeo aqui do Power BI, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um relatório aqui, um dashboard sobre pedidos de venda. Até eu já tenho ele pronto aqui. Então é esse cenário que a gente vai montar juntos. Então, se vocês verem aqui, eu tenho um filtro de datas, eu tenho aqui um mapa praticamente de calor aqui das minhas vendas, né, relacionado a pedido de vendas, onde eu posso clicar aqui, eu quero ver as vendas para Minas Gerais, o sistema já vai fazer todo o cálculo. Eu quero ver para São Paulo, o sistema já vai calcular. Então, totalmente dinâmico, né, com a funcionalidade do Power BI. Temos aqui um total por empresa, então supondo que eu tenho várias empresas no SAP, um total aqui por vendedor, eu tenho um total aqui por estado, um total por cliente também, certo? Então vamos aprender a fazer juntos aqui essas dinâmicas de dados, certo? Vamos começar aqui, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa montar a consulta. Então, eu vou fazer uma consulta bem simples aqui no SAP, que eu vou consultar pedidos de venda. Então, lá em módulos vendas, pedido de venda, a gente vai olhar aqui em visão informações do sistema. Na parte inferior aqui, a gente vai ver qual é a tabela e o campo, que é isso que eu explico no vídeo de tabelas e campos. Então aqui eu já sei que é o RDR, que é a tabela de cabeçalho, e eu vou também buscar aqui o endereço, que eu já sei que ele fica na RDR12. Então eu posso já vir aqui relacionando a minha tabela, o RDR, RDR12. O que mais que eu preciso? Eu preciso da minha tabela de empresas também. Então, eu vou colocar aqui, ó, BPL, que é a minha tabela de empresas. E vou relacionando os campos. Então eu quero o número do documento, eu quero o código do meu cliente, o nome do meu cliente, a data de lançamento do documento, data de lançamento. E aí eu vou selecionando aqui todos os campos. Eu quero aqui o nome da empresa, né? Se eu rodar esse relatório, já vou ter aqui algumas informações, ó. Então, eu quero também, por exemplo, total do documento. Então, tem aqui, ó. Vamos achar total do documento, ó. Então, eu já começo a ter informações legais aqui no meu relatório. Preciso filtrar os documentos que não estão cancelados. Então, desculpe, os documentos cancelados eu não quero nesse relatório. Então eu venho aqui e acho o campo. Vamos ver aqui. Ó,
cancelado, que não é cancelado. Então só os relatórios abertos ou fechados. Só os pedidos, né, abertos ou fechados. Legal. Então você vai montando aqui a sua consulta e vai gravar ela, né, em algum campo aqui no seu gerenciador de consultas. Eu já fiz a minha consultinha aqui, deixei ela pronta para agilizar, né? Então, pedidos de venda. Então, eu tenho o nome da filial, número do documento, cliente, data de lançamento, data de vencimento do pedido. Eu coloquei aqui dados como o país, estado, cidade, o nome do vendedor, valor do imposto, valor do documento e o status do documento também. Então, foi esses campos que eu coloquei aqui. Legal. A partir disso, né, eu vou trabalhar aqui da forma mais simples, ou seja, eu vou rodar a consulta, ela trouxe todos os resultados, eu vou vir aqui no SAP Business One e vou exportar esses dados. Então, pensa que semanalmente ou mensalmente, eu vou entrar no SAP e vou executar essa consulta. É claro que você tem que colocar alguns filtros aqui, né, para ela não ficar tão pesada e não travar o seu banco de dados, mas eu vou vir aqui periodicamente e vou exportar para o Excel. Foi isso que eu já fiz. Então agora vamos para o que interessa, que é a parte do Power BI. Então vamos fechar aqui e vamos fazer juntos, do zero. Então, o primeiro de tudo, pessoal, eu vim aqui no meu PowerPoint e montei aqui a minha visão, como eu gostaria que ficasse o meu plano de fundo. Então, muitos especialistas em Power BI fazem dessa forma. Como que eu fiz? Simplesmente fui usando as formas aqui que a gente tem no Power BI. Então, eu selecionei um quadrado, eu peguei algo aqui mais gradiente, e já selecionei uma espessura, né? Mudei a cor aqui da espessura, dando uma tonalidade. Eu peguei o próprio quadrado, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e já criei os quadrados menores. Então eu fui montando aqui toda a minha estrutura. Ó. Então ela é baseada num grid de fundo, que ela tem alguns outros elementos menores. Então eu fui vendo a forma que ficaria melhor aqui a distribuição dos meus dados. Então, com isso daqui, eu deixei em full screen, tirei um pit screen da tela, salvei como JPEG. Então, montei o meu plano de fundo aqui no PowerPoint. Agora vamos abrir aqui o Power BI e começar a trabalhar os dados aqui que a gente exportou do Business One. Vou usar aqui o módulo gratuito mesmo, bem basicão, pessoal. Então, o que eu comecei fazendo? Comecei aqui, ó, em visualizações, existe esse formatar sua página de relatório. E eu venho aqui, ó, no plano de fundo, clico em procurar. O ideal é que vocês criem uma pasta somente para o seu projeto. Então, projetos Power BI, eu cliquei aqui, ó, análise de venda. Todas as imagens, dados que você utilizar, jogue na mesma pasta. Porque se você for tirar daqui e mandar para alguém, tal, os dados não vão se perder. Às vezes você cria subpastas e acaba dificultando aqui o Power BI. Então, beleza. Já tem a minha pasta criada aqui, alguns elementos. Salvei aqui ó, a minha imagem de fundo como JPG, para eu usar ela. Então, eu vim aqui em visualizações, formato de página do relatório, procurar, e vou selecionar aqui o fundo que eu quero. Perceba que ele não aconteceu nada. O que eu preciso? Colocar aqui uma transparência para que ele apresente o relatório. Ó. Então, eu coloquei em transparente. Veja que ele ficou tudo desregulado aqui, né, em relação às dimensões. Então, eu clico aqui para ele ajustar. Ó. Ele já ajustou o meu plano de fundo. Então, já
trazendo um visual bacana aqui para o nosso relatório. Agora eu vou importar dados do Excel, né? Eu criei aqui os meus dados, que nada mais é do que aquele export que eu fiz lá do Business One. E vamos abrir. Ele vai rodar. Então ele vai mostrar aqui as planilhas que tem dentro daquele Excel. Eu vou selecionar e vou carregar. Bem basicão, pessoal. Aqui ele vai carregar os dados, né, para o banco de dados aqui do Power BI. Então ele está processando. Tranquilo, vou fechar aqui. Eu vou tratar um pouco os dados para que eu possa melhor aproveitar eles dentro do meu BI. Então, vou vir aqui em exibição de dados, ele vai carregar um pouquinho, eu vou começar a tratar algumas colunas que eu quero. Então, por exemplo, a data de lançamento, eu vou clicar em cima dela, eu prefiro aqui essa sugestão que ele coloca aqui, ó, short date. Então, ele já vai trazer uma data resumida. Essa outra aqui também. Então, você pode ir formatando os seus dados. Uma questão bem importante aqui, eu vou usar aquele mapa que vocês viram, que clica em cima do mapa e ele vai mostrando os resultados do mapa. Para isso, é importante você ter aqui exatamente as colunas, né? No mínimo de estado e cidade. Então, o que acontece? Eu clico aqui no estado, por exemplo, e venho em categoria de dados e mudo aqui nesse estado para estado. É claro que a coluna ela já autodiz que ela é um estado, mas se eu mudar o tipo dela, o mapa vai reconhecer melhor. Perceba que ele ficou aqui com uma bolinha aqui dizendo que ele é, né, um dado categorizado. Mesma coisa para a cidade, eu já deixo aqui como cidade. Isso vai facilitando o entendimento do Power BI. A parte de valores aqui, eu já gosto de deixar no formato moeda. Dentro do Business One tem algumas colunas separadas de qual moeda se trata, se é real, se é dólar. Nesse exemplo aqui eu estou fazendo uma empresa brasileira que não exporta nem importa. Então eu já vou fixar aqui que a moeda já é real, né? Então vamos pesquisar aqui, é um pouco chatinho de achar, mas ele fica lá para baixo. Ó, Português Brasil, RS. Então já o valor do imposto, valor do documento também como moeda, já vem aqui em Português Brasil. Legal. Do que eu tenho aqui no meu pequeno relatório, já está tudo certinho aqui. Vou voltar para o meu Power BI. Já vou salvar ele aqui para eu não perder, né? Vou colocar aqui análise de venda. YouTube, Richard Green. Certo? Agora eu vou começar a trabalhar os meus dados usando as ferramentas aqui do Power BI. Vou começar montando o nosso mapa, que ele dá o estilo aqui muito bacana. Então, existem dois tipos de mapa. O mapa mesmo, que ele traz as bolinhas conforme o maior resultado, né? A bolinha fica maior. E tem esse mapa coroplético aqui, que eu acho ele mais utilizável. Claro que cada um vai achar aí o que melhor se adapta para o seu relatório, mas nesse exemplo que eu montei aqui, eu usei o mapa coroplético. Então vamos selecionar ele, já vou ir agilizando ele aqui no meu grid, né? No espaço que eu preparei para ele. E agora eu venho aqui na planilha, que são os meus dados, e falo, né, tá, para quê? Do que eu quero, né? Eu quero usar qual campo? Então eu vou usar aqui o campo estado como localização. Então ele já foi preenchendo de azul os estados que têm resultado, né? Bacana. Outra coisa, eu gosto de deixar como mapa de calor, ou seja, os estados que tiveram mais vendas, mais pedido de venda nesse caso, eles vão ficar com uma tonalidade diferente dos que tiveram
menos venda. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em formato seu visual, preencher cores. Nós vamos vir aqui na fórmula. É muito simples. Você vai vir aqui, vai mudar para gradiente. E ele vai mudar aqui a tonalidade da cor conforme qual campo. Então, eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, total do documento, né? Somando os valores. Então, você pode escolher as cores que você quer, né? Eu prefiro adicionar uma cor intermediária para ficar um ganho melhor. Então, eu vou colocar aqui, vamos trabalhar com a tonalidade do azul, ó. Um azul mais fraquinho, um azul intermediário e até um azul bem forte aqui. É bom vocês trabalharem com uma paleta de cores para ficar um visual bacana aí no seu gráfico. Então perceba que ele já fez a diferença. Ó. Então São Paulo aqui é o estado que eu mais tenho faturamento. Esse daqui Paraná tem um pouquinho mais. Ceará, por exemplo, eu já tenho muito menos faturamento, né? Então, isso daqui já é uma questão legal para trabalhar. É claro que tem várias funcionalidades, né? Mas eu gostaria de compartilhar esse relatório aqui que eu fiz. Então, você tem aqui também... Deixa eu só lembrar aqui... Papel de parede... Você tem algumas... aqui, ó. Cliquei em cima... Aí eu venho configuração do mapa. Eu tenho outros estilos também. Um estilo aéreo, que ele mostra aqui como se fosse, né, o próprio Google Maps. Eu tenho o escuro, que para esse layout meu aqui caiu bem, né, porque é um layout mais escuro. Então eu posso ir formatando da maneira que eu desejar, certo? Então eu quero ir moldando ele. Aí já é uma questão de você ir trabalhando para ficar num estilo legal aí o seu relatório, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para ir casando as cores aqui e tudo mais. Então, o nosso mapa já está pronto. O que mais que eu fiz aqui no meu relatório? Eu adicionei o valor lá na parte superior. Eu usei esse objeto de cartão. Então, ele já faz uma soma do que está selecionado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui total. E eu posso também, tudo aqui, né, na visualização, eu consigo formatar. Então, eu vou colocar aqui como um branco. Vamos ver aqui para tirar aqui o fundo, ó. Então, vai ficar uma questão bem interessante. Eu já posso vir aqui nas propriedades, ir configurando, né? Tem bastante coisa para a gente usar aqui, ó. Eu prefiro deixar em visual o valor do balão aqui sem nenhuma, para ele trazer o meu número completo. Vou diminuir a minha fonte. Então, ou seja, você vai formatando aqui da maneira que ficar melhor sua visualização, ó. Agora já tem um ganho. Se eu clicar aqui em São Paulo, ó, ele já vai mudar o meu faturamento. Então, eu consigo ir fazendo essa administração aqui do meu relatório, do meu dashboard. Beleza, o que mais que eu tinha feito aqui? Então, eu fiz totalizadores, certo? Eu gosto muito de usar tabelas. Então, eu venho aqui, eu quero total por empresa. Então, eu coloquei aqui ó, o nome da filial e o total. O sistema já foi gerando aqui para mim. Ó. Então, tem o total por empresa. Então, as empresas que venderam ali para São Paulo foram essas. Ó. E assim eu vou mudando a minha visualização. Eu posso colocar aqui um outro. Colocar aqui um totalizador. É muito fácil, gente. Eu venho aqui pelo próprio estado, eu quero ter o número, né, que está representando. E aí você vai formatando o seu dashboard. Ah, eu não quero total aqui
porque eu já tenho o total lá na parte superior. Então é tudo, clica em cima do seu objeto e vem aqui na formatação. Então, por exemplo, eu não quero, vamos ver se eu acho a parte de valores aqui. Então, visual, valores. Tem algumas coisas que eu não lembro. Totais. Eu não quero totais. Tirei o totais. Então, eu clico no meu objeto, totais, não quero totais, porque ele já está totalizando lá em cima. Então, se eu clicar aqui em São Paulo, ele já totalizou. Então, eu já consigo ir filtrando. Então, todos os elementos você vai personalizando aqui na área de formatar. Então, na minha grid, eu quero ter linhas de grade ou não. Então, eu fui configurando tudo isso, sabe, pessoal? Para fazer o filtro, como que eu fiz o filtro de data? Então, o filtro de data eu usei aqui, segmentação de dados. E coloquei data de lançamento. O próprio sistema já configurou aqui para mim. E eu posso vir aqui e ir configurando da maneira que eu achar bacana. Posso ir fazendo todas as configurações. Não quero fundo, para ele ficar, usar o fundo que eu montei. No meu visual, aqui os valores eu quero cor branca. Eu quero aumentar um pouco a fonte, já está montado aqui. Então, selecionei a barra, ele já vai rodando toda a minha configuração. Então, foi dessa forma que eu fiz, pessoal. Coloquei... Agora, vamos abrir aqui o meu modelo que eu já tinha preparado. Então, essa aqui é algumas dicas simples aí que você já pode começar a usar, Então, esse daqui é o meu modelo final aí que eu já tinha preparado para vocês, Então, aqui eu usei segmento de dados. Aqui no total por empresa eu usei um gráfico de barras. Total por vendedor, gráfico de barras. Total por estado eu usei uma tabela. E o total por cliente também usei uma tabela. E tudo isso eu fui formatando aqui no visual. Você tem que ir utilizando e ver como que vai ficando aqui a visualização até chegar no encaixe legal. Eu trabalhei com essa paleta de cores aqui, um preto e um cinza, para ficar aí um visual mais clean, um visual usando uma paleta de cores, mas vocês podem trabalhar com outras, Então eu configurei até o meu mapa, eu fiz o preenchimento de cores dele um pouco diferente, Coloquei um vermelho para quem vende menos, o amarelo para quem vende um pouquinho mais ou menos e o verde para quem vende bem. Então tudo isso você pode ir configurando. Agora eu mudei um pouquinho a minha paleta de cores. Então eu já consigo ver aqui no meu mapa os estados em vermelho que eu vendo menos, até o verde que eu vendo mais. Então aqui algumas dicas aí, pessoal, Se você gostou dessa análise de venda aqui no Power BI, se você quiser esse modelinho, fale comigo, entrem comigo que eu vou disponibilizar para vocês através do meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha aberto a mente de vocês aí, algumas dicas rápidas mesmo, mas é bom para vocês irem formatando aí, pegando o jeito. Em breve eu vou trazer mais dicas aqui de outras visualizações, de como conectar o Business One. Então a gente vai criar uma série de vídeos aí sobre Power BI com o SAP Business One. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que seja proveitoso. Deixe o seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Obrigado.